Queridos amigos do canal da Catequese da Igreja Particular de Curitiba, que bom estarmos aqui reunidos. Saúdo vocês novamente. No primeiro vídeo fizemos uma pequena introdução sobre o significado da vida humana na expressão Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O valor da vida embrionária. Depois, no segundo vídeo, abordamos o tema da sexualidade. Somos seres sexuados, possuidores de uma identidade sexual. E terminei dizendo sobre duas virtudes, vou me referir a uma delas neste terceiro vídeo. A castidade. Na experiência da sexualidade, eu e você vivemos num mundo externo, o mundo das sensações. Eu gostaria de trazer um autor que faz mais de 20 anos estudo, chamado Sándor Ferencik. Ferencik, a diferença de Freud, coloca a sexualidade no mundo do sensível. O que significa o mundo do sensível? Neste momento eu estou em Curitiba, está uma manhã deliciosa, mais ou menos 11 graus, as janelas desta belíssima sala nobre estão abertas, então está entrando uma brisa suave. Na minha frente tem pessoas trabalhando, camarógrafos, editores, coordenadores, enfim. Essa realidade externa, me torna sensível. Mesmo que eu não tivesse a capacidade visual de enxergá-los, eu posso perceber que há um mundo externo. Quando eu fazia o meu pós-doutorado, Deus me deu um presente. Morar na casa generalícia dos padres da pequena missão para surdos. E convivi quase durante um ano com pessoas handicap, como se diz em italiano, e um pouco com algumas diferenças auditivas as minhas. Eu aprendi também com os autistas que o mundo sensível é fundamental para a nossa vida sexual. Nós temos uma realidade belíssima. Faça isto comigo. Isso. Passe a sua mão em cima da mão. Se você estiver assistindo este vídeo com uma pessoa cara a você, coloque as mãos nas bochechas. Se estiver o casal aí, passe a mão no cabelo. Sinta um pouco, sinta o grande sentido do tacto. Sermos seres sensíveis nos faz capazes de entender que em volta de nós há uma realidade que se estende de maneira única. E dentro dessa realidade do sensível, aparece o mundo das paixões. Santo Tomás de Aquino dizia que as paixões não são boas nem más. As paixões são situações que vêm, emergem na hora menos pensada. E no nosso mundo, ambiente, estado, realidade, circunstância, as paixões se desenvolvem. É belíssimo o que o Papa Francisco diz na Amor e Letícia, no mundo das paixões, porque nas paixões se desenvolvem os nossos amores e também os nossos ódios. Quando nós falamos de castidade, nós temos que ter presente aquilo que o magistério da igreja nos diz. Se a sexualidade é uma força que permeia toda a nossa vida, a castidade é uma força espiritual que nos ajuda a estabelecer um canal direto com as pessoas que amamos, amigos especialmente, pais, irmãos e as pessoas que aparecem no mundo para amá-las. Por quê? Porque a castidade nos liberta do egoísmo. Você lembra que no vídeo passado eu falei sobre a dimensão relacional na sexualidade? Nós somos seres em relação. Então, ter encontrado você neste vídeo é bom, mas eu e você não nos relacionamos. Há uma câmera que nos impede. Por mais eficaz que seja a comunicação virtual, não houve relação. Para que exista relação, temos que ter um toque.
Não esqueça, tacto. Por isso, nós nascemos na inocência. E é à luz dessa inocência que nós vamos trabalhando a dimensão da nossa castidade. Quando falamos para um adolescente, por exemplo, não? Relações sexuais prematuras. Muitos pais de família hoje sofrem com a iniciação sexual dos seus filhos. Percebem que a sua filha ou seu filho, com 12, 13 anos, já teve a primeira relação sexual. Como professor de moral sexual, eu vejo duas situações muito antagônicas. A primeira, uma iniciação sexual escolar. Muitos adolescentes têm a sua primeira relação sexual na escola, ou num lugar escondido, ou embaixo do leito, ou embaixo lá daquela rocha que parece uma caverna. Isso é preocupante. Dirá Sándor Ferencik, quando a relação sexual deve estar ocultada por causa do medo, a sexualidade vai ser absorvida por esse medo. Então, todo o sexual e todo o sexuado vai estar pautado pelo medo. E muitos de nós, infelizmente, temos relação com a sexualidade na culpa. Tudo o que acontece sexual na minha vida faz parte de um pânico, de uma culpa que me abstrai da grandeza do amor humano. Por isso, queridos pais, por isso, queridos catequistas, estamos chamados urgentemente a retomar o tema da castidade. Digamos que um casalzinho de namorados, ela com 14 e ele com 15 ou com 16, começam a ter algumas paixões um tanto desenfreadas. Eu adoro ver os escolares, os estudantes das escolas nas ruas se beijando. Eu acho fantástico. É um cenário único, porque cada um aperta mais do que o outro. Não sei o que você quer extrair, mas o sinal é um sinal do eros mais belo de todos. Onde está a dor? Em que depois desse beijo apaixonado, iniciam-se as carícias morbosas dos genitais. Hoje, com 3 problemas muito sérios. O primeiro, o sexo oral. Muitas adolescentes se iniciam no sexo oral. O sexo oral é uma das posições menos dignas do ato sexual como tal. Para que um casal, na sua linguagem de carícias, possa ter preliminares orais, o casal deve ser muito adulto psicologicamente. Senão, muitos casais também vão se sentir incomodados com este tipo de relacionamento. E os nossos adolescentes, sobretudo aqueles que estão na etapa da crisma, passarão por muitas experiências de sexo oral. Segunda situação que me preocupa demais, o sexo pela internet. A exposição diante da câmara. Então vai tirando peças, vai mostrando para mim o teu peito. Não, mostra para mim tal coisa que eu quero ver. Ah, não, eu quero fazer isto contigo pela câmera. A linguagem da insinuação é muito perigosa. Ferencik vai dizer que na hora em que você perde o controle da sua ação sexual, você é capaz de expor a sua nudez diante de quem for. E muitos adolescentes estão vivendo esta dor. Por quê? Porque depois as imagens foram totalmente viralizadas. Temos que ter muito cuidado com isto. Não simplesmente para evitar problemas jurídicos, não. É porque a inocência deve ser mantida. E o terceiro problema que nós vivemos no Brasil e na América Latina toda, na Europa esse tema quase não é mais tratado,
por razões evidentes, pelo uso de contraceptivos desde a infância, mas a gravidez infantil cada dia está aumentando mais. E esta situação deve nos levar a pensar seriamente. O aborto que aconteceu no Brasil meses atrás e anos atrás, produzido num centro médico de um estado brasileiro, pedindo para que uma menina de 10 anos não desse à luz a criança, é uma realidade que acontece em muitos países latino-americanos todos os dias. A falta da formação sexual é muito séria. E as crianças que ficam grávidas não ficam grávidas única e exclusivamente dos tios ou dos pais ou dos irmãos que as violentam e as estupram. Tem muita menina adolescente que ficou grávida na adolescência por causa do seu namoro. Entre ela e o namorado havia excessiva permissividade. Às vezes eu me pergunto com toda tranquilidade, sabem? Se eu tivesse 2 filhas, eu tenho 2 sobrinhas, se eu tivesse essas minhas sobrinhas que fossem minhas filhas, eu permitiria que nas férias elas levassem um namoradinho para a chácara de descanso? Eu não. Existem coisas infranqueáveis. A privacidade da vida familiar. Tá bom, você tem seu namoradinho, beleza. É um namoro de encontro. Gente, me perdoem, mas muito mais grave do que qualquer outra situação que possa aparecer é que você, como pai de família e mãe de família, não crie coordenadas, limites expressivos para a formação dos seus filhos e das suas filhas. Você não pode permitir que uma pessoa entre na sua casa e fique a noite toda, mesmo que nada aconteça. E não nos digamos mentiras, não nos enganemos. Os namorados católicos vivem, entre aspas, uma falsa pureza. Muitos namoros na igreja já extrapolaram os limites da liberdade e fazem parte de grupos católicos, e fazem parte de grupos da PJ, e fazem parte de tantas coisas. Tudo isso é uma armação, uma fantasia de uma sexualidade sacralizada que não serve para nada. Muitas das noivas na igreja católica que chegam lá para casar-se, fazem todo o show, já conviviam com seu namorado. Já tinham relações sexuais faz muito tempo, já utilizavam o DIU. Tiraram o DIU só para sacramentalizar o matrimônio católico. Isso é horrível. Isso é uma duplicidade. E a castidade fica no chão. A castidade não é castração dos afetos. A castidade é a harmonização da vida sexual de todos nós. Homens e mulheres batizados e batizadas somos chamados a viver harmonicamente a nossa sexualidade. E aqui é onde aparece o universo inenarrável da própria experiência do amor. Não permita que seu filho e sua filha precozmente tenham relações sexuais. Não permita que o tema da castidade fique ridiculizado como se fosse um tema desnecessário. Na catequese e na evangelização do corpo, a castidade hoje é mais do que uma urgência. Até breve. Deus lhes abençoe.